Olá, minha gente, tudo bem? Mais um episódio do Tem Jeito Podcast. Estamos aqui hoje eu, Marta Lobo e a minha querida amiga doutora. Daniela Silva. E temos um episódio maravilhoso hoje. Temos uma convidada muito especial, num dia muito especial. E quem vai apresentar a convidada hoje é a Daniela. Então, gente, a Isabel eu conheço há pouco tempo. Na verdade, eu conheço a amiga dela, que também será nossa entrevistada num próximo episódio. Ou num anterior, não sei ainda. Saberemos, né? Então, a Isabel, ela mora em Vinhedo, salvo engano, Sim, é corretora de imóveis e tem muita história para contar. E especialmente este episódio está sendo gravado num dia que marcou a vida da Isabel. Então, sem mais, vou pedir para que ela se apresente para a gente. Isabel, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Desse projeto que ainda está caminhando, está sendo bebezinho, está saindo das As fraldas. fradas, tá trocando a marca do leite. Trocando a marca do leite, porque assim, a gente botando todo desmame. dia, né, sofre um pouquinho com o nosso mentor lá, que ele adora dar umas bronquinhas pra De gente trocar o última hora, leite, né? trocar a mamadeira. E gostaria que você se apresentasse pro Não, eu que pessoal. agradeço, Daniela, Marta, pelo convite, tá? Eu estou muito honrada de estar aqui e emocionada, porque é a primeira vez que eu sou entrevistada. E como eu estava falando no início, é um dia muito especial, apesar que foi um marco na minha família, dia 19 de abril de 1980, mas é uma honra estar aqui. Eu sou Isabel Cristina Rodrigues, nome de nascimento, e Isabel Iacovino, que é de casada, e o nome profissional. Tá? Eu sou de Jundiaí, nascida em Jundiaí, neta de italiano, parte da minha mãe, e portugueses da parte do meu pai. Que salada. Uma salada mista. E da parte do meu pai tem cigano, índio. Meu pai vem de português com índio, depois tem até cigano. Então, é uma Nossa. salada imensa. Inclusive, estão organizando aí o terceiro encontro dos Rodrigues. Então, você imagina, né? O A número gente de poderia gente. fazer um podcast especial nesse encontro, hein? Pois é, Nossa, Você verdade. vai ser acha? dia 3 de junho, mas eu aviso vocês. Eu Olha que aviso lá meus maravilha, será? tios, primos. Nossa, vai ser super legal. Vai ser super legal. Então, eu sou corretora de imóveis há um pouco mais de 13 anos, de 12 a 13 anos, tá? Sou formada em administração de empresas, com pós na área financeira. Meu pai foi um servente de pedreiro, em Jundiaí, famoso queima-lata, e que se tornou o maior construtor de Jundiaí e região, Olha. respeitado por todos os arquitetos e engenheiros da cidade de Jundiaí e região. Ele era muito amigo do seu José Fug, fundador da Vulcabras. Não sei se vocês lembram, né? Porque Uhum. vocês são novas. Meu avô usava. Eu não Exatamente. conheço, não. Não conhece? Há Sapatos pouco tempo eu não Vulcabras. moro É. aqui. 752 da Vulcabras. Exatamente. Então, o seu Fug era muito amigo do meu pai. Meu pai que construiu a fábrica, todos os escritórios. A casa deles na fazenda. Então, meu pai era assim, muito renomado. Fez a Tusa 1, Tusa 2, que hoje é Siemens, a de Border, Caltech. Então, meu pai era industrial. Mas no dia 17 de abril de 80, ele recebeu foi homenageado em Jundiaí, uma quinta-feira, com o Troféu Coringa. Ele foi um dos homenageados, o que mais investiu na cidade de Jundiaí. Veio a cantora Vanusa, era smoking, sabe? Fraque, alguma coisa. Coisa chique. No dia seguinte, na sexta-feira, nós saímos em viagem para a fazenda. Nós tínhamos uma fazenda em Mato Grosso. E no dia 19, no sábado, nós sofremos um acidente e ele veio a falecer. Estávamos eu, minha irmã mais velha, meu pai e um outro senhor, Moisés. A gente capotou a caminhonete, ele ficou na primeira queda e eu e minha irmã continuamos no carro. E ele, como ele caiu lá em cima, perto da pista, um retão, gente, um retão, um deserto, estava entre Mineiros e Alto Araguaia. Tivemos que viajar mais 30 quilômetros para ser socorridos. Mas o que eu quero falar disso são os milagres que acontecem na vida da gente e a gente não está atento. O que aconteceu? Nós saímos na sexta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Dia 18 de abril, de Jundiaí, sentido a fazenda. No mesmo dia, na mesma hora, saiu uma advogada de Campinas, Corcel 2 vermelho, o mesmo sentido.
só que 10 minutos mais ou menos depois. Nós capotamos, furou um pneu do carro, minha irmã estava dirigindo, nós capotamos, meu pai ficou. Subimos correndo o barranco, o único declive que tinha, tá? Subimos correndo Em para toda a procurar. rodovia era o único declive. Era o único declive. Eu achei meu pai caído numa pedra como se fosse um travesseiro. E, perto da- e o seu Moisés subindo também. Nisso, quem chega? O A advogada do advogado Corcel. do Corcel Vermelho para nos socorrer. Mas quem vai nos ajudar? No que a gente olhou para a esquerda, vindo 2 homens, 2 boia-fria, ou seja, anjos, que ajudaram a carregar meu pai, colocar no carro e a gente ser socorrido. O seu Moisés e os outros rapazes ficaram ali para juntar as bagagens, tudo, né? Porque não sei como que ia ficar. E chegamos nessa cidade, onde ela era uma cidade, era pequeníssima. O hospital deles não é o nosso UPA lá de Vinhedo. Chegamos lá, ó, meu pai já estava em coma com PASSE, que hoje eu sei. Ele estava já morte cerebral, coração muito lento. Aí o médico olhou ali e falou assim, fez assim com a cabeça, não tem mais jeito. Só que ele veio com a cabeça deitada no meu peito, então era sangue, né? Porque ele fraturou a base da medula. Nossa. E meu pai estava sério, gente. Meu pai, gente, os Rodrigues, quando fecha a cara. Rodrigues é muito, muito chorão, tá? A família toda lá, qualquer coisa chora. E ele estava aqui com a veia, que a gente fala, levantada, e as mãos travadas. Tá? Aí estava lá no hospital, deu morte do meu pai, procurando, entrei em desespero, minha irmã desmaiada, de um lado, eu com 16 anos de idade na época. Aí foram revistar meu pai e acharam um crucifixo do Cursilho. E a cidade toda cursilista. Hum. A cidade doou o caixão para ele, por ser cursilista. E falamos, como que a gente vai voltar com isso para Jundiaí, no caso? E conversa vai, conversa, passamos o dia lá, né? Isso foi 10 horas da manhã. Passamos o dia na cidade, deram almoço pra gente, tomamos banho, tal, tal, tal. Nisso chega um avião, um teco-teco, do senador Paulo Abreu, na época, né? Que era amigo do meu pai também, que era fazenda, era vizinha nossa. E nós viemos com esse avião até Campinas. E de Campinas nos pegou, minto, até São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto nós pegamos outros até Campinas. Chegamos em Campinas, estava todo mundo lá para liberar o corpo, o delegado Bestete na época, tudo, então liberou tudo. Chegamos com umas 8 da noite. Eu entrando na minha casa, né, na casa dos meus pais e minha mãe, meu irmão mais velho, nós somos em 5, colocou já um remédio na minha boca, assim, para me acalmar. E eu tava, como diz a minha Já amiga tinha Sônia, passado, assim, eu tava em Nárnia, é, como diz Tava em já, Nárnia. porque eu já não tinha lidado com Já tudo não, aquilo sozinha. sozinha não e sentia mais nada, não assim, sentia tava mais nada. estática. Tava. A única coisa que aconteceu comigo, eu usava óculos já naquela época, foi a caixa de ferramenta cair nas minhas costas, do lado esquerdo, então o ciático esquerdo ficou meio afetado, mas passou, só quando ficou muito estressada que ele ataca. E só. E eu usava óculos, saí pelo vidro, nenhum corte no rosto, nada, nada. Ninguém teve Nossa, que nada. milagre. Foi. Então, aí chegamos, o corpo foi direto pro velório. Tá bom. Aí o tio do meu pai que trocou, nós colocamos o smoking nele, né? O fraque, não era smoking, era um fraque nele para enterrar. Na hora que eu cheguei, gente, meu pai estava sorrindo, as mãos abertas. Meu tio conseguiu cruzar e sorrindo, a face leve, Calma. calma, porque por isso que eu falo que Deus existe e tudo tem jeito, como diz, tudo tem jeito. Então ele ficou feliz que a gente conseguiu chegar onde tinha que chegar. E foi uma experiência muito pesada para todos. Nossa, perdoe, porque Não, fazia Não, tempo que eu não imagina. imagina. chorava, porque minhas lágrimas secaram. Faz tempo que eu não choro realmente. Mas foi assim, uma lição muito bonita de a gente ver que Deus existe, que tudo na vida tem jeito realmente, porque minha mãe ficou viúva com 44 anos, ela tinha acabado de fazer no dia 16 de abril, 44 Nossa, anos. então foi seguido o Foi, aniversário da tua foi, mãe. minha mãe fez 16 de abril, 17 meu pai foi homenageado, 19 de abril ele faleceu. Foi assim, seguidos. E ela ficou com 5 filhos, todos solteiros.
um de 24, uma de 22, um de 18, eu de 16 e uma de 6. E uma construtora, uma empresa de construção civil com 150 funcionários. Sendo que os engenheiros tinham na faixa dos seus 30 e poucos anos, e quem assumia era um moleque de 24 anos. Então, foi mais uma barra que a gente teve que enfrentar, né? Mas enfrentamos, ainda continuamos com a construtora mais por 20 anos, né? Cada um na área. O mais velho ficou na área comercial, a minha irmã casou e foi para Fortaleza, e depois o Marco ficou no departamento de compras, eu fui para a área contábil e financeira. Ou melhor, começamos tudo por baixo, tá? Eu comecei como recepcionista, telefonista, aí depois eu fui ajudar no departamento pessoal, aí fui ajudar, e assim foi indo até chegar na área financeira. Então, o que eu posso dizer para você é que minha família é uma família, assim, batalhadora. Ninguém se prostituiu, ninguém se drogou, sabe? Então, não é falar assim, ah, é a família, é porque eu sou assim, porque é por causa disso. Não, é tudo a sua cabeça, tudo a sua cabeça. Eu demorei uns quase 3 anos para ir para terapia. Aí fiz tratamento psicológico com terapeuta obrigada, por 8 anos, para me ajudar a A resolver, processar a tudo, né? processar, porque demorou, como a Salva estava em Nárnia, né? Da hora que eu voltei pro meu corpo, que aí eu comecei a sentir, porque até então eu estava anestesiada. Então demorei 3 anos. E de todos os meus irmãos, meu pai sempre dizia, isso fiquei sabendo agora, de uns 5, 6 anos para cá, meu pai dizia que eu era a substituta dele, que eu sou assim a mais briguenta, a mais não sei o quê, entendeu? Que eu gosto de desafios. Mas por que eu que tinha que estar lá? Não era para eu estar lá. Eu tinha prova de inglês nesse dia, com a professora Dianir, lá no Colégio Divino, Salvador e Jundiaí. Nossa, Meu pai pediu que eu fizesse a prova antes para poder ficar 10 dias com ele na fazenda. Ele queria a minha presença. Fui a única mulher que chegou na fazenda. Em junho de 79 eu tinha ido. Foi a única mulher que foi para lá. Lugar lindo, todo rústico, né? Tal. Era de gado de corte. Mas até hoje eu não entendi ainda o propósito de eu estar lá. Por que eu estar lá? Não sei, não sei. Então hoje a gente completa 43 anos que a gente não está com ele mais aqui. Mas a falta é sempre. Esse papo que vem, o tempo cura. Você acostuma com a ausência. Mas sempre você tem uma lembrança. E às vezes é praticamente todo dia, né? Você, em algum momento, quando você perdeu uma pessoa muito marcante, né? Eu perdi meu avô, né? Hum, Meu avô morreu em 98, também já faz bastante tempo. É, como ele para mim era a minha figura paterna, ele era o meu sim. pai, né? Ele era aquele homem que exercia essa figura de pai para mim. E é engraçado que assim, a gente sente falta, a gente sente saudade e todo dia, em algum momento do dia, vem uma lembrança ou algo remete. Assim, às vezes não é todo dia, mas é praticamente todo dia. Em algum momento do dia, alguma coisa em relação àquela pessoa te toca, É isso mesmo. né? É uma sensação assim, você, ai, meu avô. Eu às vezes eu tô assim, meu avô faria isso, meu avô Uhum. faria dessa forma, né? E é engraçado, né? Porque passa-se muitos anos e a ligação permanece, né? Aquela Permanece. pessoa, ela não é esquecida, ela não é deixada de lado, né? Não, em momento algum. Em momento algum, como você falou. Ela sempre é lembrada. Sempre. A última coisa que eu queria ser na vida era corretor de imóveis. Então, eu trabalhava com construção civil, né? Como eu falei no início, meu pai era área industrial. Aí a gente acabou com as crises, né? Porque a gente teve plano real, plano Collor, plano Blesser, plano não sei o quê, o RV, passamos por um monte de coisas. A gente acabou indo para a área residencial, a construtora a mudou o construtora. segmento. Ela abriu o leque. Não ficamos Uhum. só no industrial, ficamos no residencial também, além da prefeitura de Jundiaí. Só que aí no residencial o que acontece? A gente fazia os apartamentos e tínhamos que vender. Então, nós tínhamos contatos com os corretores. Só que imagine isso em 1982, 83, que eram aqueles corretores Sem experiência. sem instrução, aquelas coisas mal vestidos, sabe, nojentos, não vou falar. Falei assim, eu, hein, não quero ser corretor de imóveis, eu, os engenheiros e os arquitetos.
Isso daí é que nem, né? Quanto mais paga, leva, né? Jamais. E como eu me dei bem na área comercial, que a hora que eu saí da área financeira, eu fui para a área comercial, fui vender dinheiro. Fui para uma financeira, lá de Jundiaí, e me dei bem na área comercial. Conheço muita gente e tal. Uma colega me chamou para ser corretora lá em Vinhedo, já morando lá. Eu falei, fui. Pô, eu nunca falei não para ninguém. Pô, mas eu ia com bico, gente, juro pra vocês, eu ia com bico. Eu, quando é para fechar a cara, eu fecho, mano. O que que eu tô fazendo aqui? Ia contra a vontade, mas ia. Nossa, já me Porque não cantaram sabia tanto dizer para ser não. corretora. Então, eu Nossa, mas nunca tanto. falei não para nada. Eu já fui, tive salão de beleza, só administrava. Eu já fiz tanta coisa. Eu já vendi propaganda de revistas. Aí fui ser corretora. Aí cheguei para a pessoa, falei assim: não, vou, né? Vou, mas não é minha cara. Sou administrativa, eu gosto, né, de papel, de burocracia. Aí ela foi me ensinando um outro lado e me apaixonei pela profissão. Uhum. Me apaixonei tanto que eu estou aí todos esses anos. Estava conversando com a minha colega Sônia, que às vezes dá vontade de desistir de tudo, porque lidar com o ser humano não está É fácil, difícil. né? Eu costumo falar É um que desafio diário, né? diário, eu falo que ele está doente da alma, né? O ser humano. Não é brasileiro, é ser humano, em geral. Tá doente da alma, ele tá ficando. Não é que as coisas estão ficando difíceis, costumo dizer que as coisas estão ficando mais claras, né? Então as pessoas estão exigindo muito que não tem merecimento. Mas aí a hora que você vê o brilho dos olhos da pessoa, a hora que você conclui uma negociação, é gratificante. Porque, É na verdade, você trabalha com a realização de sonhos, assim Exato. de como um seu dos pai, né? maiores. Então, porque E, eu, Aí tá o seu. Você disse que não entendeu por que você estava com seu pai. Não sei se a minha interpretação está correta, mas como ele realizava sonhos, você está dando seguimento no que ele fazia, realiza sonhos de ter a casa própria. talvez seja o maior sonho Seja o maior sonho do dele, homem médio brasileiro é ter o seu próprio imóvel, seu né? próprio sim, lar, né? A sim, sua casa, seu lar, entendeu? é, eu cheguei a pensar Por nisso aí mais, também. por mais que você hoje ainda tem uma campanha, né, do não ter imóvel, aplicar, você deixa o dinheiro aplicado e aí você pega o que rendeu daquilo para você pagar um aluguel ou comprar um imóvel lá na frente, né? Hoje, economistas e da área financeira, eles te deixam desestimulados de comprar um imóvel hoje, né? Que é uma bobagem você ter um imóvel, né? Mas mesmo assim, ainda é o maior sonho, acho que do homem médio. Homem médio que eu falo é só numa classificação genérica, né? Das famílias, é ter a sua própria casa, né? Ter o seu imóvel, né? Do jeito que se sonhou. Sim, sim, exatamente. Até eu penso igual a você. Apesar de vir essa vertente de não ter imóvel, que não vale a pena, essas coisas, eu ainda acho que você ter a sua casa própria é um sonho maior de todos. Porque se acontece alguma coisa, perde um emprego, perde não sei o que, você tem pelo menos sua casa para você morar. Se você não tem, você vai pagar aluguel. Como você vai pagar aluguel? Então, é isso que eu costumo falar para meus clientes, que aluguel é um dinheiro perdido? Em certos casos é. Depende de situação para situação, mas é, Mas né? ainda é o investimento mais rentável, né? O imóvel rende ele valoriza em torno de 15% ao ano, média Exatamente. 15% ao ano. Então, ainda é um investimento muito rentável. É, ainda é. E ele, como diz o nome, né? Imobilizado. Uhum, Ele é imóvel, ele não sai do lugar, ele está ali, ninguém vai te roubar, exatamente. entendeu? Então tá ali. É o investimento que sempre foi terra, né? É o investimento mais seguro que você tem. E como a Daniela falou, tô realizando sonhos. Então, eu sou muito técnica na hora da venda. Eu falo que eu tenho cimento na veia, né? Porque minha mãe, pra você Foi ter uma forjada assim, né? fui forjada assim, no ferro quente e fui. Mas aí o que acontece? Minha mãe entende muito mais que os engenheiros. Meu pai tinha quarta série primária só, entendeu? E dava o lé Aulas, né? para arquiteto. Você falar dele em Jundiaí até hoje, Benedito, o Ditinho da construtora, entendeu? Que é conhecimento, amassa barro. Minha mãe, eu construí duas casas, as minhas, né? Eu sempre construo
construir as duas e qualquer dúvida, mãe, vem me ajudar aqui. Eu falo, isso aqui tá assim, assado, entendeu? Aí o cara olhava assim e falou, nossa, ela tem razão. Então a gente vem com a parte técnica junto. Então, quando eu vou vender uma casa, a pessoa olha assim, ai, mas isso aqui, fala, olha, posso dar um parecer para você? Pode. Aqui nós estamos com a face norte, a melhor face, assim, assim, a leste é para isso. Aqui. Olha, a fundação está muito boa, não tem trinca. Então, você vai mostrando, a pessoa se sente segura, Com técnica, né? com técnica, entendeu? Então, eu vou, assim, Você muito. não fica só na estética, Não, não, você mostra a jamais. funcionalidade do imóvel. Exatamente, exatamente. Você falou certinho, isso mesmo. Não tinha pensado nessa. Eu acho que se eu for comprar um imóvel hoje, eu vou querer saber essa parte técnica mesmo, a fundação, principalmente questão de fundação, estrutura da casa. Você viu, não sei se vocês viram o rapaz filmando o muro da casa do lado, arrebenta e cai barro, água na casa dele ali inteira. Tem um Não, vídeo não vi. que rodou aí, ele filma assim, o muro cede. Aí Nossa. você vê a fundação, você vê parte da fundação do imóvel do lado, e é um buraco, assim, fica um buraco embaixo da estrutura da casa, entendeu? E tudo caiu no quintal dele. Então, É, eu hoje, se eu fosse comprar uma casa, eu queria saber dessa parte estrutural, da parte técnica mesmo. Eu não quero saber de beleza, não. Porcelanato polido, essas coisas, isso não me telhado interessa. embutido, Não, o pessoal, não, não. não, o pessoal tá. E a maioria tá indo assim, viu, Marta? A maioria tá indo, tá indo. Então, eles estão pedindo muita técnica mesmo. Que eles querem, falar assim, ah, não, esse telhado vai dar muito problema, vai, não sei o quê. Eles estão, eu acho isso ótimo, porque eu vi muita gente nesse tempo todo aí, nesses quase 50 anos, 50 não, que eu tô com 59, né? Mas nos meus 40 anos aí de construção, vi muita gente perder muita coisa. Os Uhum. grileiros, sabe? Os famosos grileiros, lá em Jundiaí eu vi muito disso. Sem- Então eu não quero para os outros o que eu não quero para mim. Não, acho que tá Jamais, certo. Eu acho que jamais. Na verdade, o bom profissional é assim, né? É, O bom profissional, ele não trabalha só com a razão, com a necessidade de ganhar dinheiro. Ele trabalha também com a empatia, com o cuidado com o próximo. E você demonstra muito isso no seu trabalho, né? A atenção que você dedica às pessoas, esse amor pela construção civil que você herdou do teu pai, da aham, tua mãe. Isso é muito importante para as pessoas que estão em procura do seu lar, né? exato. Eu falo porque eu sou filha de construtor, Fala. minha família inteira é construtor, né? Meu irmão é engenheiro civil, eu brinco que eu sou a única ovelha negra da família. Meu pai queria que eu fizesse arquitetura e eu fugi dele, literalmente fugi. Então, a gente vê, meu pai também tem a quarta série primária Você vê? e, assim, dá um baile em qualquer engenheiro, porque o conhecimento prático vai muito além da técnica, vai muito Sim, além da sim. teoria. Muitas vezes, a gente, até na nossa profissão, né? Muitas vezes a teoria, ela prega uma coisa, mas que você vai ver na prática ah, não fica bom. Fica. você vai fazer uma audiência. Você vai fazer uma audiência. Você aprende na faculdade fazer uma audiência. Você tem aula lá de prática processual. Mas você sai da faculdade, eu no meu caso, a primeira audiência que eu fui fazer, de verdade eu tinha dúvida onde eu sentava. Todos saímos A assim. gente sai assim, perdido, mais perdido do que cego em tiroteio, entendeu? Acredito. Aí você sai, aí Você para esperta, na né? ponta Você da para mesa, sim, aí deixa os mais você velhos deixa as irem, pessoas irem na frente, aí você Segue o fluxo. segue o segue o fluxo, fluxo. entendeu? Você dá uma desperta, mas meu avô também tinha só o quarto ano. Meu avô era torneiro mecânico. Hum, Depois de idoso, de idoso não, com 54 anos, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele tinha uma boa condição, ele perdeu tudo, ele foi trabalhar de empregado na CMTC, que era empresa de transportes aqui de em São São Paulo. Paulo. E ele entrou num cargo de torneiro mecânico, sem ter nunca estudado Uma para coisa. isso. Era só experiência de vida, experiência profissional. Mas é como agora você falou, né? Como eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, então eu não tive. A hora que eu ia ter a referência masculina na minha vida, eu perdi.
Então você fica meio, né, na hora que você vai querer namorar, conhecer alguma coisa. E com 2 irmãos, né, porque eu sou o número 4 de 5, né, com 2 irmãos ciumentos, você imagina. Você fica meio perdido, né? Sim, sim, teve bailes que vinham tirar para dançar, meu irmão entrava no meio, não deixava, o mais velho, ciumento pra caramba, possessivo. E o Marco, que é 2 anos mais velho do que eu, a gente estudou junto, então nossa turma é a mesma, sabe? Eu e o Marco, onde vai, sempre temos a mesmos amigos, mesma rodinha de amigos. Então, as meninas me convidavam para todas as festas, todas que você possa imaginar, antes do meu pai falecer, inclusive. Isso que era o principal, né? Por quê? Porque se a Isabel vem, o O Marco, Marco veio. o Marco Afonso Ah, vem, que era o uma galã, segunda Que é intenção sempre exótico. um pretexto, né? Sim, ele era um galã, ele era bonitão, né. Aí o Marco Afonso vem. Então, era esse que eu estava sempre com eles lá, né. Mas aí, tinha eles 2. Aí você começa a crescer, se forma em administração, você vai caminhando. Encontrei 2 pessoas que eram meus ídolos. O primeiro tabelião de Jundiaí, doutor Cláudio Zambon, que me adotou ali. Tudo então que eu sei de matrícula, de regularização de imóveis foi com ele, que eu aprendi, porque o primeiro tabelião de notas foi dele. E ele tinha 3 filhas e nenhuma seguiu a área dele, né. Então, tanto que quando eu fiquei grávida, falei para ele, falei assim: "Ah, o senhor vai ser avô". Ele falou assim, ele quase desmaiou, né, porque as 3 filhas solteiras, né. Eu falei: "Não, seu Cláudio, é meu, né", porque eu adotei. E o seu Carmelo Pauletti. O seu Carmelo também é um senhor que tio do meu marido, irmão da minha sogra. Por que que eu tô falando dessa história? Que você falou do seu avô, que perdeu tudo aos 54 anos. Quem foi Carmelo Pauletti? Você falar de Carmelo Pauletti no meio industrial, é outro também que o pessoal respeita. respeita, idolatra, porque ele, para montar uma empresa, um pé de empresa, é ele. É, ele falecido também. Então, eu aprendi muito profissionalmente com ele. Ele, ele fundou a Quero, Produtos Quero, que é Conexpress, começou em Jundiaí, aí foi para Goiás e se tornou a Quero. E ele na Arisco. Arisco era só molho, temperos de alho, né? E ele transformou Arisco no que é hoje, uma boa parte. Toda vez que ele falava que ia sair, o português lá dava um carro novo para ele, uma Mercedes, uma BMW, não sei o quê. Mas aí ele falou: agora chega, agora eu vou sair e vou para minha empresa. Então, o tio Carmelo, com 50 anos, ele perdeu a ET, a extinta ET, né, que era a Paulette, perdeu, perdeu tudo. Então, ele andava com o Del Rey velho, isso é a história que eles me contavam. Foi humilhado por parentes, não sei o quê, devagarinho, foi, ficou o que ele era hoje, um homem respeitado. Então, toda vez que eu vou, eu falo assim: não, tio Carmelo, com 50 anos, perdeu tudo. Eu vou conseguir também. Então, é nele que eu também me inspiro. A gente morava na Ponte São João, em Jundiaí. Minha mãe são em 7 mulheres. Eram, né? Em 7 mulheres. Todas próximas. Então, primos saindo pelo ladrão e brincando na rua. Então, era um aqui, outro ali, tudo com a mesma idade. Então, sempre dava briga. E quem começava ou terminava era eu, né? Sempre, né? E aí vinha mais irmãos atrás. Então, começava. Então, eu aprendi a ter um pouco de resiliência, a compreender um pouco a pessoa. Meu marido também teve uma perda muito grande, que foi o pai dele. Engraçado que meu pai, no dia 18, né, na sexta-feira, o seu Moisés estava dirigindo, eu estava no meio, meu pai do lado, e minha irmã, que estava numa caminhonete, uma S10, zero na época. Ele falou assim: ai, Moisés, estou tão triste. Ele falou: o que foi, Benedito? Ele falou assim: ai, o Giuseppe está com câncer. Eu, nossa, mas pô, aí ficaram os 2 conversando e eu falei: "Mas que Giuseppe, pai?" Ele falou: "Giuseppe Iacovino", eram tudo amigos, cidade pequena, e no dia seguinte ele faleceu. E em julho do ano seguinte, só que meu sogro veio a falecer. Você já namorava seu marido na Não, época? Não? não, não, a gente tinha amizade, aí já chega como que a gente se conheceu, que é uma história legal também. A gente tinha amizade e tal, aí meu pai chorou, como eu falei, Rodrigues é chorão, chorou pelo Giuseppe e ele foi primeiro. E ele foi câncer. E meu marido, né, na época amigo, só levava o pai, trazia, né, para São Paulo, fazer a químio, a rádio, essas coisas, voltando vomitando. Então ele teve uma experiência muito traumática, acho que até mais do que eu, porque apesar do meu ser um acidente de carro,
você não vê a pessoa sofrendo. Porque se meu pai sobrevivesse, ele ia ficar vegetativo. E ativo do jeito que ele era, Seria Ia ser a morte a para ele, morte. né? Porque ele é uma mistura. Cada um tem um pouquinho. Eu tenho uma parte dele, o Marco tem outra, o Sávio, a Rita. Então a gente vê, nossa, ia ser. Ele ia pedir pra gente matá-lo, porque não ia para ficar. ele, ia ser terrível. Ia ser terrível. Para mim, né? Não tem um terço do que ele tinha, imagina. Então, meu marido foi muito desgastante, foi muito traumático também. Então, eu entendo esse lado dele. Aí a gente está sempre conversando, sempre se alimentando, e nada é por acaso, né, gente? Entendeu? Aí nós tivemos a quebra da construtora. A construtora teve seu pedido de falência laranja, que costumam falar. Nós não fomos notificados. Por quê? Só saiu um diário oficial que um filho de um proprietário de apartamento, advogado, recém-formado, estava na garagem do prédio fazendo atos obscenos com a namorada e foram chamar a atenção dele. Ele pegou e entrou com uma ação de falência da construtora por isso. É. Então, nós ficamos sabendo da falência por terceiros. Quem me avisou da falência foi o tio Carmelo, inclusive. Falei, sabe, eu tô lendo aqui, construtora. Aí foi mais um baque pra gente. Aí a gente, sabe, muitos percalços, aí mudamos, fomos, perdemos. Fechamos a construtora, fechamos, uma empresa que meu pai demorou muito para ter, fechamos com o coração partido, mas os irmãos estão todos unidos. Domingo foi aniversário da minha mãe, só faltou o mais velho, porque ele não foi, porque a esposa estava com Covid, novamente, então ele falou, melhor eu não ir. Mas estávamos todos lá, netos, um bisneto, minha mãe já tem 2. Então a gente passou por mais essa falência, a gente ter que, minha mãe, com tantos anos, receber tantos oficiais de justiça na porta de casa, de cobrança que nem era nossa. E a gente não fugiu da cidade, não. A gente ficou lá, fomos tentando negociar aqui, negociando ali, e estamos lá. Todos moram em Jundiaí, só eu que estou em Vinhedo. Então foi essa acho que foi a lambança maior que a gente levou da vida. Mas vocês se afastaram da administração da construtora? Em Fechamos. determinado, mas, por exemplo, esses percalços todos foram da construtora, né, no caso. Vocês, em determinado momento, se afastaram da administração, cada um foi seguindo o seu caminho, ou vocês ainda ficavam à frente da construtora naquela época? Ficamos todos na frente, Aham, todos levando as bordoadas, uhum, especialmente o mais velho, entendi. ele e minha mãe. Aí eu saí, fui para a financeira, né, que fui chamada para trabalhar lá, mas os outros continuaram. Aí o Marco foi para a transportadora, o Sávio continua, que ele é engenheiro civil, o Sávio foi até o final, o mais velho. Uhum. Então foi isso, foi com muita dor que a gente. Então, pessoas que trabalharam com a gente, que viam, né, não sei o quê, moveram ação. Então, você vê, né, que nem tudo é Não, rosas, nada, né? nada são flores, né? Nem Não, tudo são não, flores, né? E exatamente. sua mãe tem quantos anos? Fez 87, 87. Ai, tá domingo. bonitinha. Ela tá bonita, ela tá E bonita. lúcida, né? Ah, isso Lúcida, é uma bênção, tem é as uma bênção. dores nos ossos, as Ah, coisas é nada normal, mais normais, tá? mas eu acho que eu tenho, né, novamente trazendo para minha experiência. Minha mãe tá com Alzheimer inicial, né? Ela tá lúcida ainda, mas Triste. vai, vai, vai evoluir, né? E ainda a gente não tem nada que barre o Alzheimer, né? Você tem algo que retarda, né, a progressão da doença. Mas eu acho que às vezes você tem até dores físicas, problemas físicos, mas a mente, a nossa lucidez, eu acho que ela é. Quando você perde a lucidez, você perde tudo. Eu vejo que a minha mãe perdeu a empatia, o afeto. Assim, ela se desligou do mundo, assim, né? E Totalmente. eu acho que quando você tem a lucidez, você preserva essas sensações, né? E é muito, muito bacana isso, você ter alguém tão importante para a família, porque ela deve ser o foco central da É o família esteio da hoje, né? O família. esteio da É família. a Ela é o coluna. pilar É, central. É. ela sempre foi. Chamava ela de Hitler. Chamava de Hitler. Linha dura. Totalmente. Graças a Deus. Graças a Deus, ela sempre foi muito linha dura.
sempre. Ela vinha para me bater, eu já levantava 2 havaianas para cima dela, falou, sabe? A Rita já não, a Rita já cedia aqui, ó, como eu te falei, né? Sanção na mão, né? Mas minha mãe sempre foi muito linha dura. Então, para acordar de manhã para ir para o colégio, já colocava na casa, tinha som ambiente, né? A gente tinha uma posição social muito boa. Meu pai nos deixou muito bem, graças a Deus. E a casa de 600 metros, com som ambiente, era top a casa na época. Piscina, que ninguém tinha, né? Ela ligava o Zebete. Zebete. Acordar com o Zebete. Acordar com o Era Zebete, assim, né? acorda preciosa, vem, tá na hora, tá na hora. E punho, todo mundo tinha que levantar, os Ainda 4. era melhor do que aquele outro. O do galo, né? Não, tinha um que era Oi, gente! Ele Correia. Ele Ele correu. correia. Ele Não, Correia. mas eu vi ali Nossa, a correr. gente tá denunciando demais, A hein? nossa idade. Não, não, mas era desse jeito. E não tinha motivo para faltar da escola, não. Minha mãe quase apanhou do meu pai, que era quando a gente mudou de bairro. Minha mãe deu uma CG, uma Honda CG 125 para o Marco, pra gente poder ir pro colégio, que a gente estava do outro lado da cidade, né? Ele não tinha carta, ele tinha 16 anos, eu tinha 14. O interior tem muito disso, né? É, Sai dirigindo sem a, sim. sem a carta, E ainda mais as as motinhas, né? motinhas, isso em 77, 78, né? Então, Naquela época nem era tão assim, não, rígida a não, legislação, não. né? Não Então, era rígida a legislação, mas ainda tinha que ter carta de motorista. Tinha, mas assim, tinha. Tanto que, todo mundo, né? Não, mas interior é assim, até Era hoje, básico, interior né? é assim, não, entendeu? não tão mais, Não viu? mais. Não mais, porque Pelo Ah, menos mas lá é- na nossa Vinhedo, região, não. que nem Vinhedo tem 82 mil habitantes hoje, depois, pós-pandemia, tá? E Mas tem blitz em todo tem blitz em canto. todo canto. Mas Nem eu acho que, assim, capacete. São Paulo, querendo ou não, por mais que as cidades do interior de São Paulo sejam cidades do interior, ainda é um pouco mais fiscalizado. Mas, por exemplo, você vai em Bueno Brandão, lá Ah, onde a minha Minas irmã Gerais é mora, outro Ah, mundo. você tá querendo entendeu? comparar Minas, não dá, né? Minas Entendeu? Gerais é outro mundo, Bueno é outro Brandão, mundo para mesmo. você ver quanto que tem de fato carta naquele lugar, Não, mas entendeu? Minas Capacete, tem Gerais capacete? Capacete, não usam. Então, não usa. Não usam capacete, não usa habilitação para dirigir A minha carro. irmã, a minha irmã outro dia, nada. eu tava lá, fui buscar minha mãe, minha irmã saiu descalça para ir buscar queijo. Eu falei, só tá faltando agora tirar o capacete, né, para, né, se intitular uma legítima mineira, né? Porque foi de chinelo buscar queijo na moto, né? Que a minha irmã vem de Minas de moto para cá, né? E só falei, só falta tirar o capacete. Agora, ai de você se tirar o capacete, entendeu? Não, mas é assim, o importante é que a sua mãe foi uma mulher de muita resiliência também, né? Ela Perdeu foi o marido, ficar com os filhos ainda jovem, jovem de tudo. ter que lidar com a perda, administrar o patrimônio que ele deixou, administrar, assim, uma das maiores heranças que uma pessoa pode deixar, que é a honra, a reputação, Uhum. né? E criar os filhos dentro daquele padrão de seriedade, de hombridade, É, de honra, né? E de é. caráter, que eu acho que é admirável para as mulheres dessa época, né? Sim, ela Porque enfrentou muito. o preconceito era muito, né? Ela enfrentou muito machismo. Tanto que ela que devia assumir a presidência da empresa na época, não deixaram por ela ser mulher. E ela sabia, como eu falei, Ela meu, tinha meu conhecimento, irmão né? tinha. Ela teve que trancar, o meu irmão, mas ela teve que trancar a matrícula e fazer engenharia civil em Bauru, trancar, transferir para Itatiba, estudar à noite, para poder assumir a administração da construtora. E ele não sabia nada. O Marco sabia mais do que ele, Tem que é o mais. faculdade em Itatiba? Tem, é São Francisco. São Não Francisco. sabia, não. Tem. Meu pai mora lá. Tem psicologia, tem Tem várias engenharia, coisas. Tem nossa, direito, tem se não me direito, engano. tem São Francisco, Não sabia, não. tem nutrição, tem bastante coisa lá. Então ele teve que fazer isso daí para poder assumir com 24 anos. E assim, ele assumiu, mas na verdade quem ficava por trás era sua mãe. Não deixavam, Não deixavam, não deixavam, nem assim. nem assim. No advogado, que tinha nome de mulher, não deixava. Não, senhora, não, porque não sei o quê. Aí, quando eu fiz 18, com 16 já me emanciparam, né, para poder assumir algumas coisas, assinar algumas coisas, mas ela não podia, não.
não E deixaram. você, querendo ou não, você atuou numa área que era bastante machista também, Sim, dominada, não machista, mas dominada por homens, né? sim, sim, Que bastante. a corretagem, ela sempre foi dominada por homens, né? Você Sim. enfrentou o preconceito? Como que foi essa sua transição de carreira? Até mesmo na construtora, Até né? mesmo na construtora. Enfrenta até hoje. Ah, eu imagino, eu Enfrenta imagino. até hoje. Foi bem complicado, mas como eu falei com a minha mentora, foi a Mara Xavier, né, que faleceu já recentemente, ela também era muito assim, papum, sabe? Não tinha muito papas na língua, não. Mas então eu tinha que mostrar mais, que eu era mais competente Do que o do homem. que o homem. Que eu tinha competência, que eu tinha conhecimento. Por isso que eu fui muito para a área técnica. Além da técnica da construção, eu fui para a técnica também financeira. Eu era da área financeira, então fui mostrar, tinha que mostrar, até hoje ainda faço isso. Recentemente, ela atendendo um cliente lá, machista demais, tive que pegar uma calculadora financeira ali, mostrar para ele, investidor da bolsa, mostrar para ele que o imóvel era mais rentável do que a bolsa para ele. Mostrar isso para ele. Não, mas aí ele quis conversar com o dono da empresa que estava da casa, para ver uma opinião masculina. Olha, isso é sofrível, né? É sofrível. É. É difícil essa situação de você ser mulher e ter que, né, fazer aquela coisa da música da Rita Lee, né? Ser mais macho que muito homem, né? Oxe, Você às vezes não quer, você não quer gritar, você não quer bater na mesa e falar, ó, é, Não quebra a mesa, é doutora. por verdade, né? favor. Mas você quer fazer, você quer falar, olha, meu bem, é assim, que não sei o quê, você quer falar baixo, você quer. Sim, mas Ah, não tem. desculpa, isso não combina com você, minha amiga. Não, Nem mas não, não comigo é. hoje combina, mas antigamente não. Várias reuniões da construtora, eu batia na mesa. Isso eu já bati na mesa tanto Eu com um bati na chefe meu. e eu já ouvi e porque eu sou assim, como era parte financeira, eu tinha que exigir todas as guias do empreiteiro pagas para ele poder receber. Porque eu tinha que apresentar para o meu cliente INSS, ISS, PIS, COFINS, não interessa, é lei, vamos Uhum. seguir. Então, eles não me apresentavam, eu não pagava. Eu não pagava. Tá certo. Aí eles iam brigar. Você chegou a ser ameaçada alguma vez? Eu não, meu pai já. Meu pai foi ameaçado. Aí meu pai, como muito macho, nós tínhamos um balcão, né, no escritório. Ele na sala dele ouviu o cara falando com o braço direito dele, que era a Elisa na época, que também foi o nosso, ameaçando. Ah, não sei o quê. Meu pai ligou e falou assim, é a mim que você está procurando? Ele falou, meu pai foi lá, Eu sou pegou ele dessa. pelo colarinho, assim, levantou na boca. Pois não, tô aqui. O que que você quer fazer comigo? Eu Nossa, o sou cara, dessa. né? E eu fiz isso com outro lá, não vou falar o nome aqui, mas era um empreiteiro, metidíssimo, na reunião de uma obra. Ele, eu falei assim, mas você não me entregou isso, me entregou aquilo. Blá, blá, blá. Nossa, eu vou falar para a Globo de contratar. Você está sendo melhor que a Regina Duarte. Uma atriz. Eu falei, que atriz, o cara? Aí eu levantei, bati na mesa, falei, que atriz? E fui nariz com nariz. Ou você me entrega do documento, ou você sai daqui agora. E eu quase 10 anos mais nova que ele. E os engenheiros tudo falado, numa boa, que todos sempre me apoiaram. Tanto que eu falava, eu vou sair da consultora que eu não aguento mais esses monte de obra. Eu falei, não, pode sair todo mundo, menos você. Ah, Porque eu eu não brigava. aguento. Não, Hoje eu engulo muito sapo, porque eu sou mãe, né? Quando você é mãe, você engole um pouco de sim, sapo. sim. Mas eu, mesmo assim, eu sou daquelas que se tiver que bater na mesa e subir na mesa e gritar, apontar o dedo na cara do sujeito, eu vou fazer. Eu É, também. eu não tenho muito tamanho, né? Eu sou assim um tanto quanto desprovida de crescimento, mas eu sou bem topetuda. Eu sou. Mas os menores frascos são os melhores perfumes e os É, piores eu venenos. sou bem É, topetuda. A Eu época que também. eu fazia criminal, eu tinha um. eu falo que se eu fizesse criminal, eu já estava morta. Não tá, Eu porque tenho uma quando você situação. impõe respeito, a pessoa fica com Tem uma medo. situação da minha faculdade que eu sou daquelas assim, eu tô pagando, eu quero um negócio bem feito. E eu reclamo. Se não tá bem feito, eu reclamo. Trocaram meu professor de civil, puseram um sujeito lá que ficava andando na sala de um lado para o outro e lendo um papel. Eu não tô gostando disso, não.
Aí foi uma aula, 2 aulas, 3 aulas, fui reclamar na coordenação. Falei, gente, não tem condições aquele professor. Ele não olha na nossa cara, ele fica andando de um lado pro outro, lendo papel, tá me deixando tonta. E reclamei. Na aula seguinte, chega ele e ele começa. Não, porque foram reclamar de mim na coordenação e que não sei o quê. E aí né, o movimento da sala é defender o professor, né? Fazer aquela, né, fazer ali o meio campo. E ele falou, porque é um absurdo, onde já se viu, né? Aí ele concluiu lá o que ele falou, terminou, concluiu, foi. Fui eu que fui reclamar de você na coordenação. Lá no por isso. Eu virei a queridinha dele. Olha lá. Porque ele entendeu os meus argumentos, ele entendeu por que que eu estava reclamando e entendeu que a minha reclamação não era infundada. Eu virei a queridinha do professor. Então, muitas vezes, quando a gente, enquanto mulher, tem que provar nossa competência, Sim, as pessoas acabam nos respeitando mais, né? Mas o que é difícil para a gente no mundo, seja corporativo ou até mesmo hoje, a gente como autônoma, como empresária, é ter que constantemente provar a nossa competência. sim. Isso é cansativo, É né? cansativo. É Sabe o que eu desgastante ouvi mesmo. essa semana? Você me falou isso agora, eu lembro de uma coisa que eu ouvi essa semana. Uma pessoa veio me consultar sobre o planejamento previdenciário. E eu expliquei para ele como que se dava o planejamento previdenciário, e ele virou: Nossa, você falou direitinho. Inclusive, até eu li um artigo aqui no Google, parece que você tinha o artigo decorado na cabeça. Eu olhei para ele e falei assim: Eu sou advogada, tá? Tem, sei lá, 14, 15 anos que eu já sou advogada. Eu sou pós-graduada 2 vezes, inclusive, então eu acho que minimamente eu sei do que Eu eu tô tô falando. falando, você não precisa me dizer que eu falei certinho, porque eu sei do que eu tô falando, né. Achei um cinte dele, ele virar e falar: "Ai, você falou certinho como eu li, não sei aonde". Mas o Ah, Google hoje é o centro de consulta total, É né? o Dr. Google, né? Doutor Google. Tanto que Doutor. tem cliente que vem me consultar, às vezes ele começa a falar demais e fala assim, faz o seguinte, você tá com dúvida? Consulta no Google, que depois a gente Isso. conversa. É. Mas, Isabel, assim, nosso tempo é um tanto quanto limitado, Sim, infelizmente. A sua história é inspiradora, né? E de muita valia para todas as mulheres e para quem quer, né, se posicionar no mercado hoje, que eu acho que é uma coisa que ainda muitas de nós enfrentamos dificuldades, desafios, sim, diariamente. e muitas acabam desistindo. E com Uhum. isso acabam desistindo da própria vida e virando um fantasma, né? Então, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade por vir aqui, abraçar o nosso projeto. É exatamente. um projeto ainda novo, né? Relativamente novo. A gente está indo para o 30º A gente deve estar em torno do 30º do episódio. 30º episódio, ou seja, é um bebezinho, Sim, né? sim. O neném. É um neném O neném. e É chave. é jovem, não como nós, mas tudo É, bem. Eu sou chave. eu Sou também sou, eu chave. também sou. Quase o neném. Essas rugas na minha cara Eu dos Papai também. fez. ondiotes. Meus cabelos brancos foi para virada de chave. Eu sou jovem. Exatamente. Sou jovem. Eu acho agora o máximo quem assume os cabelos brancos. Eu decidi que eu não vou mais voltar, que eu era loira, né? Muito mais loira que a Dani. E eu decidi que eu não vou voltar, que eu vou assumir os meus castanhos e vou deixá-los aí evoluírem da maneira que eles quiserem, entendeu? Ai, Foi o que aconteceu gente, comigo. se alguém questionar, é R$ 10 cada fio de cabelo para ser pintado de branco. Pronto, Exatamente. Sim, sim, já sim. era. E eu acho assim, querendo ou não, no passado a gente tinha a impressão que isso envelheceria a mulher, o cabelo branco. E eu acho que não, eu acho que Só ressalta a só beleza. ressalta a beleza, é estiloso, é bacana, entendeu? Depende muito. É que assim, qualquer coisa, ou cabelo branco, ou loiro, ou moreno, seja o que for, você tem que estar arrumada. Você tem que se amar. Exatamente, porque senão você está sempre relaxada, Exatamente, tem você essa entendeu? também, né? Porque a minha transição foi curta,
né? A minha começou em maio de 2019, em fevereiro de 2020 eu já estava com o cabelo curto, branquinho, como tá aqui, tá? Mas por quê? Porque eu fui, pintei uma semana, não pegou a tinta. Fui colorindo outra semana, não pegou. Falei, você não quer brincar mais? Chega, então tá bom. Era pandemia, foi. Aí, aqueles brancos, né? Aquela transição de subindo a raiz e tal. Aí até falava assim, nossa, parecendo uma leoa, né? Porque era uma juba branca, o resto. Mas foi uma virada de chave para mim. A Sônia, essa minha colega, essa minha amiga, me conheceu há uns anos atrás. Eu carrancuda, de mal com a vida. Até meios de 2019 ainda estava muito brava com a vida. Muito brava com a vida. Aí resolvi tomar juízo, obedecer ao médico, tomar o meu remedinho Todos diariamente. nós tomamos, É, né? não É. posso fazer propaganda da medicação, mas tomo. Santa medicação, que eu não choro mais, porque eu chorava à toa. E virei a chave. Aí comecei a rir, comecei a brincar e apertar o botão vermelho. Mentalmente. Gente, o botão vermelho que ela fala é literalmente o foda-se. Foda-se. Pode falar? Pode. Pode. Aqui pode tudo. Então, mano. Só não pode striptease. Ah, então tá bom. Senão Não ficar censura. muito à vontade. É, Que pena. censura. Mas o foda-se. O foda-se, dedo do meio e a Riverete vamos ser Roma. E felizes. vamos ser felizes. Porque a vida é curta. Eu tenho mais o quê? 20, 25 anos pela frente, 30 aí no máximo. Com 50, Imagina. não, com 59, né? Imagina, eu acho Entendeu? que não. Então vamos curtir, porque não vale Eu a sou pena. adepta de ficarmos para sementinha, tô torcendo Eu para a também. ciência descobrir hora esse extra? medicamento. Mas, oxe, eu recebo hora extra sem problema. Eu não sei, eu não sei. Não sei como que é o lado de lá, ninguém voltou para me contar. Ah, mas eu não quero conhecer, não. Vamos ficar Ah, por aqui, que aqui é. tá É, divertido. porque a gente já conhece, né? É, Medo não, do vamos ficar no desconhecido. divertido. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, Isabel, muito obrigada Disponha novamente sempre. por ter vindo. A gente espera que em breve possamos falar de novos assuntos, porque eu percebi que tem muita história aí para contar, Tem para bastante. compartilhar e para o pessoal entender que tem jeito, Tem jeito, né? sim. Foram gente. muitas viradas de chave. Foram muitas. E eu tô aqui, meus irmãos estão aí, minha mãe. Então, tudo unido. E a família cada Isso dia aqui é maior. importante, isso aqui é Entendeu? Exatamente. importante. Eu Então queria tem jeito. agradecer também, pessoalmente. É sempre bom a gente conversar e trocar experiências, né? E aqui o objetivo do Tem Jeito é eu ver a sua história e ver que, no meu caso, tem jeito também, né? Você vê, você perdeu aí o pai, o esteio da família, a pessoa mais relevante num primeiro momento para sua família. Sim. Vocês poderiam ter desmoronado e vocês seguiram, vocês continuaram buscando força um nos outros, na sua mãe, e isso que vale, né? A gente tirar de incentivo nisso, né? Sim, bastante. Bastante. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui assistindo e as suas redes sociais para que o pessoal entre em contato com você, compre muitos imóveis, Amém. né? E assim prospere. O que. Meu lema hoje, sim. Estava comentando com a Sônia, inclusive. Se estiver cansada, descanse, mas desistir nunca. Entendeu? Então, eu estou descansando, mas eu nunca estou desistindo. Porque minha mãe me ensinou a nunca desistir. Jamais. É importante isso, é importante de fato. E é importante descansar também. Sim. Parar, respirar, recalcular às vezes e seguir. Sim. É. Toda vez você precisa dar 2 passos para trás para você conseguir dar um para frente. Exatamente. Então é melhor assim do que você se arrepender de nunca ter tentado, de nunca ter feito nada. Mas pelo menos você foi, deu a cara para bater e tentou. Como eu falei, eu tive muitas coisas, não falo não, tudo que me chama para trabalhar eu vou, eu ia, tal. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, gente. Na vida tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. Exatamente. O resto tudo tem jeito realmente. Foi muito bem escolhido o título de vocês, porque realmente tudo tem jeito. Então, gente, ó, um minutinho para usar para foto, dá uma olhadinha ali, Isabel. Ah, nessa aqui. Ó, ele deixa a gente confusa às vezes. E obrigada, Isabel, novamente. Obrigada, Só as Marta. suas redes sociais que você não Suas falou. redes sociais.
O Instagram é isabel.imóveisvinhedo, né? @isabel.imóveisvinhedo. Meu telefone é 19 99787 4258. E o TikTok também é isabel.imóveisvinhedo. Olha só. Tá bom? Gente, vai ficar aqui no Tudo aqui final, embaixo, em informação, algum né? lugar aqui no vídeo vai Vai estar a estar informação. normalmente embaixo aqui a informaçãozinha, mais É. pro lado da Isabel ali. Pode Mas é chamar isso. ela que ela está à disposição. Obrigada, gente. Até o Obrigada, gente. próximo. Até o Obrigada. próximo. Tchau, tchau.